Legal, gente. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um encontro da nossa comunidade Retail Power Academy, em parceria com a Liga dos Inovadores. Estamos alternando uma quinta-feira aqui, outra lá. Hoje é a nossa vez. Estamos com um convidado especial, para lá de especial, o Ishi, que vai falar sobre e-commerce, live e-commerce, TikTok Shop e por aí vai. E para vocês terem uma ideia, como o tema é inovador e atual, eu vou dizer assim, o tema está lá ao vivo, né? Porque o IN está num evento e ele vai fazer quase que uma entrada ao vivo, uma reportagem, como a gente vê na TV, né? Contando para a gente o que está acontecendo. Bom, eu conheci o IN não recentemente, posso até dizer isso, esse ano, na verdade, já o conhecia de um evento que nós fizemos na SPM antes da pandemia, só que ele entrou online, né? Ele fez uma apresentação muito bacana sobre a China. A gente estava, então, na época, discutindo um grupo, a formação de um grupo, né? Lá na SPM, e ele entrou online e fez uma apresentação bem bacana, que nós temos gravada até hoje, compartilhei com ele. Deve ser de 2017, 18, sei lá. Mas eu retomei o contato com o IN a partir da indicação da Denish, lá do TikTok de Nova York. E, aliás, o IN, precisamos trazer a Demi também para conversar com a gente, né? Ela é a responsável pela plataforma e relacionamentos internacionais da ByteDance, né, da Dawin. E é um trabalho muito bacana que ela faz. Enfim, o momento é para lá de oportuno, de termos aí a presença do IN, o tema que ele vai trazer, né? A gente está vendo uma confusão global, né? Uma disputa geopolítica entre duas grandes potências, Estados Unidos e China. Tudo isso por causa das inovações tecnológicas. E parte disso nós vamos fazer aqui. Então, é um tema que está gritando, é um tema que está despertando o interesse de todo mundo. E, para nossa sorte, né, nós temos a presença do IN hoje, que vai falar um pouco de tudo isso. Bom, só para combinar, eu deixo para o IN se apresentar. Vocês, quando quiserem fazer pergunta, levanta a mão, tá? E a gente vai tentando fazer disso um bate-papo bem dinâmico. Pode ser assim? Então, maravilha. IN, seja bem-vindo, está com você. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela presença. Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Hoje de manhã, até perguntei para ele, a gente conversou rapidamente, pedi a licença, pedi a autorização para poder conversar com vocês direto de um evento. E eu até fiz questão de poder fazer isso, porque é uma das novas marcas chinesas a entrar no Brasil. E está dentro de um contexto do próprio TikTok Shop e de várias outras iniciativas chinesas que estão acontecendo no Brasil até então, e aí acho que até o Ricardo ter comentado sobre essa apresentação que eu fiz antes da pandemia, ela ilustra bem, do ponto de vista temporal, como as coisas evoluíram nesse curto espaço de tempo, 5 ou 6 anos. Então, me apresentando rapidamente, meu nome é IN, sou descendente chinês, sou nascido no Brasil. Minha carreira inteira basicamente foi no mercado de internet, principalmente e-commerce. Comecei como parte da equipe que fez o startup do Submarino, em 99. Eu já estou há bastante tempo no mercado. Foi no Submarino, eu era responsável pela parte de projetos, principalmente processos, sistemas. Meu background em administração de empresas. Antes do Submarino, eu era consultor da Accenture.
E aí fui picado pelo bichinho da internet, e até um pouco antes, quando estava na faculdade, em 97, eu trabalhava numa startup de garagem, literalmente, e foi a primeira, eu digo assim, foi a primeira quebra de uma empresa de tecnologia que eu conheci. Em 97, o cara criou a empresa na garagem do pai, da avó, aliás, durou um pouco mais de um ano e já quebrou. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar já todas as falhas desde o início do mercado. Brincadeiras à Oi, parte, oi, diga lá. só uma coisa, o teu som não está muito legal. Deixa Parece eu que tem ver se eu um consigo. eco, tem... Eu É não que eu sei se estou você está num lugar falando... um pouco maior. Deixa eu ir para um Tá, outro lugar aqui. tá Mas tudo eu bem, vou falando, vai mas vocês me falando, ouvem, está né? dando para ouvir, mas Ok. é que tem um tipo de um ruído aí, não entendi direito. É que eu estou no lugar um pouco maior. Vocês estão me ouvindo um pouco melhor agora? Tem, mas alguém está com o microfone aberto, tem que fechar também. Ah, talvez possa ser isso. Bom, Será que é então desde aqui? a... Pode ser. Agora eu estou num lugar bem silencioso, ali do lado. Consegue me ouvir melhor? Vocês conseguem me ouvir melhor agora? Tá bom. Então, depois do submarino, tive outras passagens como consultor, e a partir de 2008 eu comecei a trabalhar com empresas chinesas, e nesse ano especificamente eu trabalhava no grupo de mídia, no grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu era responsável, diretor de internet, e acabei indo para a China durante as Olimpíadas de Pequim, que foi a primeira grande vitrine que a China se utilizou para mostrar o que eles estavam fazendo, o que eles estavam se transformando. E foi interessante porque antes eu tinha uma relação com a China basicamente familiar, eu ia visitar a família, coisas do gênero, e a partir de 2008 comecei a entender de uma forma diferente, e principalmente olhando o mercado de tecnologia e mercado de internet. E nesse tempo, para a Band, eu ajudei a desenvolver alguns projetos, e foi curioso porque alguns dos negócios de empresas chinesas começaram nessa época. Por exemplo, a Cherry, uma das primeiras reuniões que eles tiveram no Brasil, eu fiz com eles, para eles entenderem exatamente o potencial do mercado brasileiro. A Band também, na época, fez uma parceria com a CCTV, que foi um dos primeiros negócios, efetivamente, de comunicação feitas na área. E a partir desse momento eu comecei a estar muito mais próximo. Tive só, talvez, agora digo que é um gap, porque eu voltei um pouco minhas origens do mercado de e-commerce. De 2010 a 2013, especificamente, eu fundei duas empresas. Uma delas é um e-commerce de produtos de bebês, a baby.com.br, talvez alguns de vocês conheçam. Foi bem nessa fase que a gente está, inclusive, até hoje. Essa fase que começou naquele momento de vários empreendedores estrangeiros, vários fundos estrangeiros começando a entrar no Brasil. Na Baby, a gente levantou cerca de 40 milhões de dólares, e foi uma empresa que serviu muito mais para a gente como um grande aprendizado, porque muitas das coisas e premissas que a gente tinha do mercado, estratégias, acabaram se mostrando completamente diferentes da realidade. E a partir dessa experiência na Baby, que era um B2C, eu criei depois um B2B, um e-commerce B2B, chamado ForVets, que era do setor pet. E exatamente entendendo que já lá em 2010, 2011, o mercado B2C era muito competitivo em alguns setores, muita gente colocando dinheiro, colocando recursos e sem uma perspectiva e uma clareza no modelo de negócio e como tornar aquilo sustentável. Basicamente, as empresas estavam na expectativa de levantar dinheiro e depois vender para alguém, e depois o próximo comprador ia se virar e ser o responsável por tornar aquilo lá um negócio, ou ele colocar e incorporar dentro de um grupo. A Baby a gente criou com referência numa empresa americana chamada Diapers.com. Eu tinha 3 sócios americanos na época. 2 deles tinham uma relação direta com os fundadores da Diapers, tanto que um dos conselheiros da Diapers virou nosso investidor. A gente trouxe o fundo da Monax, que já é um dos principais fundos no Brasil, a Tiger e a Excel Partner, que foi um dos grandes fundos no início do Facebook também, da Meta. Então, com esse time todo, a gente achou que ia detonar, e no final das contas a gente percebeu que não existia um modelo ainda muito consolidado, um modelo sustentável de comércio eletrônico no Brasil. Basicamente, todo mundo ou estava pedalando em dinheiro de investidores grandes, ou era alguma grande empresa, um varejista, tentando monetizar e tentando sustentar,
ou eram pequenas empresas, pessoas, indivíduos vendendo por marketplace, vendendo por e-commerce pequenos. Então, não tinha um modelo muito claro de como tornar um comércio eletrônico sustentável. E isso me levou para esse B2B, entendendo que talvez o dinheiro estivesse no resto da cadeia, não na ponta do consumidor. E, por fim, em 2013, me convidaram para assumir a cadeira de Head de E-Commerce da Xiaomi, para a entrada da empresa na América Latina. E aí foi a primeira oportunidade que eu tive para trabalhar com uma empresa chinesa. Poucos meses antes, eu tinha recebido uma proposta para tocar o AliExpress, a entrada do AliExpress no Brasil. Eu percebi o quanto eles estavam despreparados para a internacionalização. E a Xiaomi me chamou muita atenção por ser uma marca de consumo e que começava a trazer propostas de valores diferentes. Eu passei pouco mais de um ano na empresa, montando toda a infraestrutura, montando todo o negócio, junto com uma equipe brasileira. E nosso parceiro na época foi a B2W, fazendo todo o fulfillment, fazendo todo o back-office, porque a gente percebeu que seria muito difícil de tropicalizar a tecnologia. A Xiaomi trabalhava já com modelos de negócio completamente diferentes. Um deles é um modelo que a gente chama de flash sales, então vendas em horário marcado, com estoque super limitado. Então você cria uma escassez, artificialmente, claro, mas cria um interesse também, que as pessoas tinham limitação no horário que poderiam comprar. Então, uma série de coisas que a gente acabou criando lá, e a gente percebeu que trazer esse modelo no Brasil seria super interessante, mas a tecnologia ia demorar muito para a gente conseguir tropicalizar. Então, a gente acabou indo para a B2W. E foi durante pouco mais de um ano que a gente lançou. O Brasil foi o primeiro mercado no Ocidente. A Xiaomi estava na Ásia, principalmente, no Sudeste Asiático. Em pouco mais de 4 anos, já estava faturando mais de 10 bilhões de dólares, e a perspectiva para o Brasil era gigantesca, mas, enfim, em função desses problemas que a gente teve, do custo do Brasil ter demorado para decolar versus o mercado indiano, que puxou todos os recursos, a Xiaomi acabou saindo do Brasil, com operação direta. E o que é curioso é que, alguns anos depois, a Xiaomi voltou através de um distribuidor, e nesse meio tempo ela não só manteve o market share, como ela ganhou share versus concorrentes, mesmo sem uma operação própria aqui. Muito em função da comunidade que foi construída. A Xiaomi já tinha uma comunidade muito forte no Brasil. Internamente, a Xiaomi chama de Mi Fans. Mi é o apelido da empresa, inclusive o domínio é mi.com. E no Brasil tem uma outra terminologia que vocês vão entender melhor, que são os Xiaominions, que são os fãs ardorosos da Xiaomi aqui no Brasil. Isso em contrapartida, em contraponto principalmente aos usuários de iPhone. Então, muita gente usa iPhone, acaba tendo uma adoração por iOS, enfim, todo o ecossistema da Apple, e a Xiaomi criou esse contraponto. E durante o período que a empresa esteve fora do Brasil, ela não só manteve o market share, como também conseguiu conquistar. E foi a partir dessa experiência que eu comecei a desenvolver os projetos que eu tenho até hoje. Então, em 2014, comecei a trabalhar com empresas chinesas de tecnologia. Depois da Xiaomi, a gente fez um monte de entrada de uma série de outras empresas. E esse processo começou a se intensificar a partir da segunda metade da pandemia, a gente pode dizer assim. A partir de 2022, esse processo começou a se intensificar. 2017 e 2018, comecei a fazer as primeiras imersões para o mercado chinês de tecnologia. Eu pessoalmente comecei com um grupo que era de empreendedores da Monax, então era cerca de 70 pessoas, empreendedores de tecnologia, caras com muita experiência internacional, que vinha de bancos de investimento, vinha de grandes empresas, e pouca gente conhecia o mercado chinês do ponto de vista de inovação e tecnologia. Foi quando aí que eu percebi que existiria uma grande oportunidade. Comecei a fazer essas imersões. Ao longo do tempo, mesmo considerando 3 anos de pandemia, devo ter levado umas 500, 600 pessoas ao longo desse tempo. E exatamente esse reconhecimento do que a China vem fazendo de diferente, de práticas. E o que é interessante, e aí foi uma das motivações desse contato lá atrás com o Ricardo, é que desde então a China já vem mudando também o perfil com o próprio mercado brasileiro. Então lá atrás, lá talvez na década de 90, no início dos anos 2000, a gente tem a China como indústria do mundo, fabricando produtos para terceiros, para marcas conhecidas internacionais, e também a indústria do mundo vendendo bugiganga para o resto do mundo, vendendo produtos de baixo valor, baixo
sem marca, etc. Então, esses eram os dois principais posicionamentos da China com relação ao Brasil e com relação ao mundo. E o Brasil, por outro lado, exportando commodity, vendendo soja, vendendo carne e minérios. Então, era basicamente essa pauta. A partir de 2000... Oi, Ricardo. Não, é isso, concordando com você, minério de ferro, né? Exatamente. Soja, carne bovina, as commodities, é isso? Exatamente, E a partir de 2010, começam a ter uma mudança de perfil, começam a entrar os grandes projetos de infraestrutura. A China também colocou o Brasil, de certa forma, na Rota da Seda. O Brasil não é parceiro oficial da Rota da Seda, do Cinturão, que é um projeto global de infraestrutura de investimentos na China, mas muita coisa acabou vindo para o Brasil. Então, não só não só investimentos dos projetos, mas também aquisição e investimento das empresas. Se a gente pegar diariamente, por exemplo, nos nossos serviços básicos, talvez 20 a 30% da energia consumida no Brasil vem de empresas de capital chinês. Parte importante dos portos, das rodovias, tem intervenção ou tem capital chinês investido direta ou indiretamente através das empresas. Muitas vezes a gente não conhece a marca, não conhece o nome, mas a presença dos chineses estão aí. A própria construção das grandes construtoras, várias delas estão aqui. Então, a partir do ano de 2010, mais ou menos, a gente começa a ver essa mudança bem significativa, e a gente começa a também ver, por outro lado, a expansão de tecnologia, principalmente de infraestrutura. E aí a gente está falando principalmente da Huawei aqui para o Brasil. Então, a Huawei, na verdade, ela completou o ano passado 25 anos no Brasil. É a empresa, talvez, de tecnologia mais antiga. Oi, Ricardo. Oi? Oi, aproveitando queria fazer um parênteses aí, né? Você falou da Rota da... eu queria fazer um parênteses. Você falou da Rota da Seda e os investimentos em infraestrutura, né? Eu fiz um evento em Cuiabá essa semana para o Sebrae e um outro palestrante do próprio Sebrae atualizou todos que estavam presentes lá com a China, parcerias, oportunidades, né? E num determinado momento ele mostrou ali um mapa da América do Sul com as obras financiadas pelo governo chinês de infraestrutura, principalmente portos, né? Em toda a América do Sul, né? E é impressionante, né? Outro dia nós soubemos de um porto recém-inaugurado que se chama Xangai, né? Um porto no Peru, mas não é o único. Então, só rapidamente, né? Passa para a gente aí, para todos os nossos convidados hoje, esse tipo de atuação, de investimento do governo chinês aqui na América do Sul, o que vai ser muito útil para nós, para o Brasil, principalmente Centro-Oeste, para escoar a produção, né, do agronegócio e de minérios também, porém pela rota do Pacífico, né, e não pelo Atlântico. Legal. O que acontece? O Cinturão, e na verdade esse nome, esse Belt and Road, enfim, esse projeto já mudou de nome algumas vezes, mas basicamente é um projeto de investimentos em infraestrutura global, que serve tanto para construir, para ajudar a escoar fornecimento de matéria-prima para a China, então na compra, quanto serve também para escoar a produção industrial da China para os outros países. Ele é muito forte no Sudeste Asiático, na África, alguns países do leste europeu. O Brasil não entrou oficialmente, então é uma discussão, e mesmo não tendo entrado, recebeu investimentos relevantes, e é isso em função da importância do Brasil. Se o Brasil tivesse entrado, certamente teria muito mais dinheiro chinês aqui. E é uma discussão já longa, tanto mesmo o presidente Lula, ele sendo amigável para o governo chinês, eles acabaram não decidindo por uma entrada oficial. E aí o governo chinês também segura um pouco mais os investimentos. Então, a estimativa é que se o Brasil entrasse, pelo menos triplicaria os investimentos chineses no Brasil, pelo menos. Talvez a gente ia aumentar de 3 a 5 vezes. Já existe, tranquilamente. Um pouco barulhento aqui, começou o evento, até comentando o evento que eu estou aqui, o evento do lançamento da Jogo, que é uma marca de celular. Eles são patrocinadores do MasterChef.
mesmo o novo patrocinador, e a Helena Rizzo está fazendo a abertura do evento aqui, só como um parênteses. E então, nessa fase de 2010, a gente vê infraestrutura de tecnologia. Então, vocês devem lembrar que teve uma briga, uma grande disputa, alguns anos atrás, da implantação do 5G. Quase a gente não teve 5G, mas no final a Huawei fez. Então, uma boa parte da telefonia, de tecnologia, de internet que circula no Brasil são operadoras, mas por trás tem tecnologia chinesa. Tanto no ano passado, uma das viagens que eu fiz foi com alta gestão da Vivo brasileira, da operadora da Vivo Telefônica, foi o CEO da Vivo, e foi um dos motivos da viagem, também foi em comemoração à relação de 25 anos da Huawei no Brasil. E a Vivo do Brasil é um dos maiores clientes globais deles. E a partir de 2010 e principalmente 2013, e a Xiaomi faz parte desse processo, a gente começa a ver fortalecimento de marcas de consumo chinesa no mundo e principalmente no Brasil. Então, a Xiaomi a gente conhece sempre como marca de celular, mas atualmente já são mais de 1.000 SKUs, e acredito que todas já devem ter, pelo menos, ouvido falar dos carros da Xiaomi. A Xiaomi lançou carro no ano passado, e esse é um projeto que durou menos de 5 anos, desde o desenvolvimento, do primeiro momento da decisão, do lançamento, até colocar o carro no mercado. Já é uma das marcas mais vendidas na China, sendo que a China é o maior mercado de carros elétricos no mundo, disparado, e a expectativa e o planejamento da Xiaomi é se transformar numa das 5 maiores montadoras do mundo, não só de carro elétrico, mas montadora, de fato, de qualquer tipo de combustível. E a Xiaomi, ela representa muito bem, acho que o modelo chinês, não só por essa diversidade de produtos, até porque quando a gente pega a principal referência e faz a comparação a Apple teve o projeto de carro elétrico e acabou não lançando. E a Xiaomi, em menos tempo, conseguiu lançar. Vocês devem ter visto aquelas fábricas, a Dark Factory, são aquelas fábricas totalmente automatizadas. E ela faz parte de um modelo de grandes ecossistemas chineses, onde as empresas têm multissetores e, principalmente, uma visão de foco no consumidor, foco no cliente. Então, para vocês entenderem até aonde isso pode chegar, um dos momentos dentro da discussão da Xiaomi, quando eu ainda estava na empresa, era eventualmente a empresa dar o celular de graça. Naquele momento, em 4 anos de existência da empresa, o celular representava mais de 90% do faturamento, e eles estavam discutindo dar o celular de graça. Qual que é a lógica disso? A Xiaomi, naquele momento, 70% das vendas era via canais próprios, canais direto para o consumidor. E é uma das empresas, talvez a gente chame muito hoje de direct to consumer, B2C, etc. Desde 2010, a Xiaomi já praticava esse modelo e entendia que não era só o ganho em cima da margem da venda de cada produto, de cada pedido, mas era um lifetime, era um relacionamento de longo prazo. E como a empresa vendia direto para o consumidor, ela sabia, por exemplo, que o Ricardo ia comprar um produto hoje, depois comprava amanhã, depois comprava depois da manhã. Esses 3 produtos foram comprados pela mesma pessoa. Então, ele conseguia mensurar a lucratividade do relacionamento com o consumidor ao longo do tempo da vida útil dele, sendo que nenhuma marca, de fato, consegue fazer isso, porque ela sempre vai depender de um canal de venda direto, de alguém que vai intermediar as vendas. Então, a Xiaomi foi a primeira empresa que teve essa perspectiva, essa visão, e começou a discutir isso, a ponto de pensar, em algum momento eu posso dar o celular de graça para o consumidor, porque ele vai receber esse produto, eu sei que ele vai depois comprar uma TV, depois ele vai comprar um roteador, depois ele vai comprar um carro, por que não? Comprar uma TV, uma geladeira. Então, isso me impactou muito quando comecei a entender esse modelo do que eles estavam fazendo. Então, os ecossistemas, na verdade, e quando a gente olha para a China, muitas vezes a gente fala de super app, essas coisas, elas são uma simplificação e uma pequena parte do que a China está trazendo de grandes transformações. Então, sim, existe o conceito de super app, os grandes ecossistemas, tudo isso a transformação da China é uma soma de tudo isso. Cada uma das empresas pode adotar um componente um pouco diferente de uma coisa a outra, mas a China, muito mais do que está só na ponta, trazendo perspectivas diferentes, mas também está mudando muito o modelo de gestão e o modelo de estratégia de negócios.
Isso é uma das coisas que eu quero trazer para vocês, porque, de fato, normalmente a gente sempre pensa, poxa, o AliExpress está trazendo produto barato porque é fabricado na China, a Shein tem vestidinhos baratos, roupinhas baratas, a Xiaomi tem um celular muito barato. Na verdade, o barato é uma consequência de uma mudança de mentalidade, uma mudança de modelo de gestão, modelo industrial, uma série de outras mudanças que propiciam uma baixa de custo e um preço para o consumidor super competitivo. Então, essa talvez seja uma das grandes lições que eles estão trazendo para a gente. E a partir Bacana. da Xiaomi, Oi. depois eu comecei... Oi. Aproveitando aqui também, né, esse intervalo. Aliás, a Raíssa falou que adora as canetinhas, né, na brincadeira da Xiaomi. É isso, Raíssa? É isso aí. Olha, agora... Muito boas. É isso aí. Mas eu ia dizer o seguinte, então a Dawin, ela, eu citei o nome da diretora de e-commerce e de parcerias globais, né, que é a Demi Shi. Eu a conheci aqui em São Paulo, no E-Commerce Brasil, né, a apresentação que ela fez lá, e depois fez para a gente exclusivamente lá em Nova York, no escritório dela, né? O que eles estão procurando, aí eu queria saber se é uma coisa só da Dawin ou se é uma política mais ampla, né, da China. Estão procurando ampliar a importação de produtos finais, produtos de consumo, do Brasil para a China. Então, o que se alega é o seguinte, assim como os super apps estão entregando aqui em quase 3 dias, já existe toda uma infraestrutura, né? Então, esse cross-border de lá para cá também é possível de se fazer daqui para lá, né? Então, eu queria entender isso até como oportunidade, porque é uma novidade, né? Imagina os produtos de consumo do Brasil atendendo a família chinesa. Sim. O que acontece, Ricardo? Isso está dentro de um contexto de internacionalização do mercado chinês. Então, é uma abertura maior e principalmente uma internacionalização das próprias empresas. Então, o que eu costumo dizer a gente tem produtos chineses no mundo todo há muitos anos. Então, qualquer lugar você já via há muitos anos. As empresas chinesas não estavam presentes. Isso é um processo que é relativamente recente. E mais recente ainda são as estratégias, modelos de oportunidades. Essa questão ele chama Douyin. Douyin é a versão chinesa do TikTok. Então, são 800 milhões de usuários só na China ativos, versus, se não me engano, 1,2 deles. Então, sim, são centenas de milhões de usuários. O Douyin nasceu... entendam que ele é o mesmo tipo de aplicativo, que é um aplicativo como o TikTok, só que de uma versão chinesa. Isso é uma estratégia relativamente comum também. Então, o Alibaba tem um AliExpress para o mercado chinês, para o mercado internacional, e tem um outro aplicativo para o mercado chinês, assim como uma série de outros. Isso tanto para personalizar os aplicativos para a necessidade do mercado local, quanto até para a questão de conteúdo, de produtos. Faz muito sentido, porque se eu entrar no aplicativo chinês, não vou entender nada e não vou me interessar. É diferente de um aplicativo americano que eu tenho facilidade com o idioma, ou, enfim, tem uma conexão cultural. Então, os chineses entenderam isso e desenvolveram a parte. O que acontece, assim, Ricardo, as oportunidades começam a se abrir. Existe tanto a visão de interesse e oportunidade no mercado chinês interno para produtos internacionais. E, assim, eu vou ser bem prático e menos romântico, tá? Eu acho que a gente perdeu uma boa parte das janelas de oportunidade. E, assim, os japoneses, os coreanos, os americanos, os europeus estão na China há uns 20 anos, pelo menos. Primeira coisa, a gente não tem marcas internacionais. A gente tem produtos que têm força, são basicamente commodities, e produtos locais. A gente não tem essa força. E até talvez por isso a gente não saiu com tanta antecedência. E primeiro ponto, os chineses começaram a comprar produtos mais conhecidos internacionalmente, depois a classe média chinesa começou a aumentar, enriquecer, e eles começaram a demandar produtos. Então, a história
Inclusive, isso evoluiu muito o mercado interno e evoluiu naturalmente as próprias empresas. Então, as empresas chinesas são competitivas internacionalmente agora, também não só pela competição internacional, mas porque o mercado interno demanda muito. Então, os consumidores chineses são atualmente talvez um dos mais sofisticados do mundo todo. Então, respondendo especificamente essa questão, Ricardo, então, existe, acho que agora, uma nova fase da oportunidade. Ela está sendo criada talvez mais artificialmente através de esforços do governo do que necessariamente uma oportunidade orgânica do mercado. Okay? Então, anteriormente, os produtos chineses eram meia boca, ruins, não tinha marcas conhecidas, então o estrangeiro que entrasse ia ter uma relativa facilidade. Acho que todo mundo, em algum momento, deve ter ouvido falar, poxa, se eu vender uma escova de dente para cada chinês, eu vou vender 1 bilhão de escovas, ou sei lá quanto, quando a gente olhou isso. Primeiro que são 33 províncias, com um nível de diferença tão grande ou maior, talvez, do que o Brasil. Dificuldades de distribuição, logística, etc. Só que, por outro lado, algumas províncias são maiores do que muitos países. As somadas províncias do meu pai e da minha mãe dá mais de 200 milhões de pessoas, então quase o Brasil inteiro, só 2 províncias. Obviamente, eu peguei aqui como exemplos exagerados, porque são 2 das mais populosas, inclusive. Mas já são suficientes. Então, muitas vezes, a gente se depara com essa situação. Empresas chinesas que não são nacionais, elas acabam saindo e, às vezes, nem o chinês conhece direito, e só que ela começa a ter papel interessante internacional, porque ela tem muita força. A Cherry, por exemplo, a Cherry na China sempre foi uma marca média. Assim, você vai em Pequim, você vai em Xangai, você não vê um Cherry. Porque é uma marca de uma província específica. Mas respondendo à questão do Ricardo, então, eu acho que a grande oportunidade da China, do ponto de vista de consumo, a primeira grande oportunidade já passou. A janela a gente perdeu totalmente. Agora o que está sendo construído é uma janela nova, ela tem muito estímulo do governo, porque eles querem estimular mais consumo e querem também melhorar um pouco a relação de equilíbrio na balança comercial. Então, também não posso só exportar, preciso comprar do país, etc, etc. E, óbvio, e aí tem um ponto que as próprias plataformas trazem novas oportunidades. Elas entendem também, além do estímulo do governo, sabem que precisam de novos produtos para gerar grandes crescimentos, novas janelas de crescimento, novas avenidas de crescimento. Os produtos que existem já estão aí, já há um tempo, precisam ser desenvolvidos. Então, tem alguns desses pontos. Então, Ricardo, acho que a gente pode explorar, sim. É uma oportunidade que é interessante, porque o Douyin, e aí entra um pouco mais no nosso tema de hoje, que é o TikTok Shop, e entra numa modalidade de vendas via redes sociais, não é a venda via canal tradicional de comércio eletrônico. Então, só para explicar para vocês qual que é o conceito do que a gente chama de social commerce na China. Então, no Ocidente e no Brasil, também seguiu esse amadurecimento. A gente começou com sites de e-commerce de empresas, de varejistas, todo mundo vendendo, comprando e vendendo, ou fabricando e vendendo. Esse basicamente é o modelo. Lá pelos anos 2006, mais ou menos, entra a Amazon e cria um modelo de marketplace, que é uma intermediação. Então, você tem o tráfego, você tem audiência, você tem os compradores, então, basicamente, você vira um canal de vendas para viabilizar vendas do produto terceiro. O terceiro fatura no mercado, e mesmo atualmente nos Estados Unidos, provavelmente cerca de metade das vendas são via marketplace e metade via estoque próprio. E o mercado chinês, ele surgiu já como marketplace. Mais de 80%, 90% das vendas são de plataformas que não têm estoque próprio. Ele vende estoque de terceiros. E por que eu estou falando isso? Porque o mercado chinês de e-commerce, de tecnologia de uma forma geral, ele se posiciona como empresas de tecnologia, não é um varejista único. Então, acho que a gente usa muitas vezes como sinônimo varejo online, e-commerce, venda online. Acho que assim, a gente tem que começar a destrinchar um pouco melhor e ser um pouco mais detalhista nisso. Então, não é um varejo que foi para a internet. Na China não é isso. Na China são grandes plataformas que viabilizam a venda de terceiros. Então, quem tem um estoque, quem tem um produto, não é a plataforma.
como a gente sabe, o Mercado Livre faz isso, o Magalu nos últimos anos virou uma plataforma, enfim. Só que o mercado chinês desde o dia zero é isso. E aí o que aconteceu é que eles puderam focar muito em tecnologia e desenvolvimento de novas experiências, de novos modelos de negócio, não dependem só da margem na venda do produto. Não é compra o produto, coloca o meu markup e vendo ganho dinheiro em cima disso. Não é isso. E tanto que o mercado chinês talvez seja um dos mais desenvolvidos em termos de retail media. O Alibaba é retail media já há uns 15 anos, pelo menos, uns 20 anos. Alguns eles não destrincham esse número, mas alguns relatórios indicam que cerca de 60% do faturamento do B2C do Alibaba vem de publicidade, não vem de comissionamento. Isso é uma mudança brutal no modelo, quando a gente pensa que Mercado Livre, mesmo a Amazon, está começando a construir isso. Então, eu sempre faço paralelo do ponto de vista de consumidor. Alibaba é parecido como qualquer um e-commerce. Só que do ponto de vista de modelo de negócio, o Alibaba é mais próximo de um Google do que de uma Amazon, exatamente porque tem essa perspectiva. Isso é uma das coisas mais importantes para vocês entenderem. Outro ponto importante é o marketplace, ele é um canal e ele é parceiro do seller. No Ocidente é sempre conflito de seller com conflito de plataforma, porque um tenta ganhar em cima do outro. Na China normalmente é diferente. Então, o que acontece é essa possibilidade de modelo de negócio, criação de experiências, que permitiu o surgimento de modelos como o live commerce, o short video commerce, compras em grupo, porque as empresas tinham flexibilidade e know-how tecnológico para desenvolver tudo isso. É uma coisa que no Ocidente a gente sempre fica tentando ganhar. Uma melhora de performance de 0 ponto algum percentual na melhoria de um botão, numa entrega um pouco mais rápida, numa melhoria de conversão. As empresas chinesas buscam grandes disrupções. Então, tragam um social commerce, tragam um compra em grupo, tragam uma gamificação, etc, etc. Então, são algumas das coisas que a gente pode olhar bastante para o mercado chinês para fazer. A Shein, por exemplo, não sei quem compra com frequência, quem acessa deve ter visto o processo de gamificação, tem lá uma modalidade de teste que você pode assinar e receber a roupa para você fazer uma série de coisas. E tudo isso está dentro de um contexto dessa mudança. E aí, o que o Ricardo comentou, só puxando essa parte, o desenvolvimento de vendas internacionais e cross-border está dentro desse contexto. Então, dentro dessa inovação, dentro dessas oportunidades, dentro de tudo isso que está surgindo. Pode falar, Ricardo. Eu vou ler aqui perguntas da nossa audiência. O Paulo Camargo. Ele pergunta assim, Ixi, através do Shinovation, você conecta startups brasileiras com investidores chineses. Qual é o sweet spot? Que tipo de startup brasileira mais atrai investimento chinês hoje? Aí eu vou ler a segunda, você já mata as duas. Qual é a perspectiva? Essa é do André, o André Carvalho, lá da Terra do Frio, lá de Santa Catarina. Qual é a perspectiva dos marketplaces e do social commerce na China com o uso mais intenso de IA? Legal. Primeira pergunta. As startups brasileiras ainda não atraem muito os investidores chineses. O que acontece? Eu acho que tem um processo de conhecimento mais profundo. O Brasil, a América Latina, de uma forma geral, é geograficamente mais distante da China e da Ásia. Então, o dinheiro e o investidor, principalmente de capital de risco, gosta de se auto-titular smart money. Então, não é só o dinheiro, são todas as outras coisas que eles trazem, que eles adicionam de contato, de conhecimento de mercado, etc, etc. Coisa que o chinês não tem aqui. Então, ele não tem essa facilidade. O que ele pode ter e o que pode começar a surgir atualmente são modelos onde uma empresa brasileira replica ou tem modelos similares a uma empresa chinesa e ela pode servir de ponte para entrar no mercado brasileiro. Então, isso é uma das coisas que podem acontecer e desenvolveu muito fortemente no Sudeste Asiático. Então, o Sudeste Asiático, o mercado de internet de lá, se desenvolveu basicamente com investimento chinês e com modelo de negócio chinês, que começou a começou a se expandir. Então, essa é uma das grandes modelos. Então, assim, pensando friamente,
se a gente pensar só em startups brasileiras, não são uma oportunidade para os chineses, porque não é um dinheiro que vai fazer diferença para eles. É melhor que seja um investidor americano. Inclusive, não é bom para um empreendedor brasileiro ter um investidor que não conhece o mercado, que simplesmente está buscando dinheiro. Porque aí, você começa a ter as dificuldades, ele não vai conseguir virar, ele vai ficar no seu pé. E não vai entender quais são os problemas e não vai conseguir ajudar. Essa é uma leitura bem fria da situação. Social commerce e AI. Social commerce, e principalmente, aí falando de TikTok Shop, deixa eu fazer uma conceitualização. O TikTok Shop é basicamente o seguinte: é uma camada de comércio eletrônico em cima de uma plataforma de conteúdo de redes sociais. Então, o TikTok, ele é conteúdo, entretenimento, etc., e rede social. Ele não é só uma rede social, e ele não é só entretenimento. E um dos grandes drives da fidelização dos usuários é exatamente a inteligência artificial. Então, quando a gente entra e quando você assiste 2, 3 vídeos, ele começa a entender seu comportamento, ele já vai te direcionar um monte de conteúdo que possivelmente você vai se interessar, porque ele já tem um mar de informações de outros usuários. Então, a chance de você ficar viciado nisso é muito forte. E é um modelo completamente diferente do que a perspectiva que o Instagram e o Facebook traziam, que era o social graph, que era basicamente baseado nos seus seguidores. Então, você postava alguma coisa, quem via o seu conteúdo eram os seus seguidores, a sua rede de relacionamento. No TikTok e nas redes sociais chinesas, elas são muito baseadas no interesse com relação ao conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu que aconteceu, que ilustra bem isso. No TikTok eu tinha cerca de 5 mil seguidores, alguns anos atrás. Aí eu postei um vídeo que bateu 3 milhões de views. E continua vindo, continua vindo. Isso ilustra muito perfeitamente isso. Então, esse vídeo, ele não é exposto só para a minha rede social, para a minha rede de seguidores. Ele é exposto para a base. E eles vão testando amostralmente. Então, pega o meu vídeo, mostra para 100 pessoas. Teve tração, mostra para 1.000. Teve tração, mostra para 10 mil, 100 mil, 1 milhão e assim por diante. E se ele continuar gerando interesse, ele vai ser mostrado para mais gente. Então, isso, por um lado, é interessante, porque você gera mais interesse por vídeo, eu não vou dizer de qualidade, mas vídeos que engajam, versus pessoas que só dependem de tamanho de rede social, mas não tem vídeo de qualidade nenhuma. Não estou dizendo qualidade boa, estou dizendo qualidade de engajamento. Às vezes é uma qualidade ruim do nosso ponto de vista, de, poxa, uma produção horrorosa, mas as pessoas gostam. Isso é interessante. Só que as nossas redes sociais são viciadas em número de seguidores. E aí, o que acontece? Então, basicamente, o TikTok, desde o dia zero, ele é já baseado em inteligência artificial, em mecanismos de recomendação. E é o grande centro da disputa da venda do TikTok para os Estados Unidos, é isso. É essa inteligência que está por trás. Essa caixinha fechada que gera todo esse conhecimento e essa capacidade. E, basicamente, o que acontece? A ByteDance na China, ela tem dezenas de outros aplicativos. A gente, no Ocidente, só conhece o TikTok. Mas no Brasil, inclusive, a ByteDance já foi cliente minha antes do TikTok ter entrado. Nem existia o TikTok ainda. Eles tinham um aplicativo, e o aplicativo de origem deles, que é um agregador de notícias. Então, o primeiro aplicativo a ByteDance ter feito sucesso era um aplicativo de agregador de notícias. No Brasil também chamava... esqueci o nome. Newsfeed, alguma coisa assim. E é exatamente isso, usando a inteligência para fazer recomendação. Então, basicamente, surgiu... Então, quando entra um modelo de e-commerce, basicamente, eles estão usando a mesma inteligência, a mesma capacidade de recomendação, só que para venda de produtos. Então, eu já recomendo vídeos, já recomendo notícias, já recomendo jogos, já recomendo um monte de coisa, e, by the way, vou recomendar compras também. Então, não é nada muito diferente do que eles faziam. Isso, por um lado, da recomendação dos produtos. Tá? Por outro lado, você tem a geração de conteúdo, que agora começa a se automatizar pela AI generativa, geração de vídeo, criação de avatares, etc. As plataformas estão um pouco resistentes a isso, mas uma das coisas que mais se proliferaram nos últimos anos são apresentadores virtuais. Então, são hosts que ficam fazendo lives, mas, no fundo, é um bot que está lá, de inteligência artificial, fazendo a apresentação, gerando vídeos, gerando uma série de coisas. Isso é totalmente artificial. As plataformas desencorajam isso, mas está acontecendo. Então, basicamente, tem algumas das direções que o AI está seguindo. E também tem um ponto que, como são marketplaces e plataformas,
você pode plugar novas tecnologias, eles têm APIs muitas vezes abertas para você plugar uma coisa nova para você se desenvolver em si. Ok? Oi, eu estou mostrando uns slides Eu estou vendo que aqui. que foram exibidos no E-Commerce Brasil pela DMX. Tá? Então, o que o Kiwi falou agora há pouco sobre o TikTok tem essa proposta. Né? É uma nova... É um novo tipo de funil. Né? Aqui à esquerda, o que ela apresenta como tradicional e-commerce, né? Um processo mais linear, enquanto que o do TikTok é esse processo não linear. Né? Essa que é uma grande inovação. Tá? E Então, tem alguns aspectos super importantes, pessoal. Ele junta, dentro de uma plataforma, várias vezes estratégias que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Então, eu tive uma empresa junto com a Americanas, em 2021, que foi um aplicativo chamado O, que eu trouxe junto, eram dois cofundadores, um britânico, que era CMO da Wish, e o outro chefe de engenharia da ByteDance. Oh. Alô? Oi. Não, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Desculpa, dei uma falhada aqui. E eu trouxe essa empresa para o Brasil, junto com Americanas. Era basicamente um aplicativo de social commerce. Então, tinha live, tinha vídeo curto, tinha gamificação, uma série de coisas. E era um aplicativo B2C. Diferente das soluções de live commerce que existem no mercado e que são lives para você fazer para sua marca, a gente era o destino do consumidor final. E a gente começou a aprender muito sobre o comportamento do usuário. A gente chegava a ter algumas lives com taxa de conversão de 20%, 30% da audiência. A que eu tive maior foi de 60% da audiência em vendas. Isso é um número brutal, mesmo no mercado chinês. E aí, o que a gente foi começar a entender também? O social commerce, ele tem que rodar em redes sociais, em plataformas. Ele não assim, o live commerce, ele está dentro desse contexto de novos modelos. Então, a live tem uma força muito grande de venda, de conversão, porque ela é ao vivo, etc. E aí, depois vou trazer uma série de características. Uma das coisas mais importantes, pessoal, e aí foi uma das grandes razões da Americanas ter fechado com a gente, eles entenderam a proposta nossa que era diferente de Shoptime. Todo mundo chama live commerce de Shoptime, Shoptour, e, na verdade, é muito diferente disso. Porque o Shoptime e o Shoptour trazem apresentadores que são one-way, que é um cara que fica falando sozinho, que não tem interação, que não tem nada. Ele está falando na frente de uma tela. E principalmente, ele está numa TV, num formato horizontal. Quando a gente traz para um modelo de live commerce, modelo chinês, é alguém numa tela vertical, como eu estou agora, que tem uma proximidade, cria uma intimidade, e principalmente o componente de comunicação, de interatividade é tão importante quanto o vídeo. Então, se eu tiver, e eu assisti muitas lives onde pareciam gravados porque o apresentador não respondia, e as pessoas achavam que era uma gravação. E o live commerce chinês, o mais importante é você interagir com o consumidor, tanto falando quanto no chat, alguma equipe de atendimento fazendo. Então, por isso que eu chamo o live commerce, o modelo chinês, de social live commerce. A gente parou de usar o termo live commerce para usar social live commerce, até porque ele dá um destaque. Quando você fala de social commerce, é só na rede social, mas a gente quer dar destaque também. E no final das contas, tem um componente de vídeo. Inclusive, a O, essa empresa que eu cofundei, a gente chamava de video commerce, porque a parte de vídeo curto também era muito importante. E aí, o que significa isso, pessoal? No final das contas, são vários formatos e modelos e canais. Então, vocês podem entender o live commerce como um formato. Então, por si só, ele é um formato que pode ser aplicado em vários canais, e ele, por si só, é um canal de venda também. Então, eu tenho um aplicativo que é live commerce. Ok. Eu tenho um live commerce que pode ser aplicado num canal de aplicativo, ou pode ser no marketplace. Então, todos esses modelos, eles se cruzam e eles podem ser utilizados. E acho que essa é a grande beleza desse modelo, porque a gente não precisa ficar limitado ao texto e à foto, que basicamente o comércio eletrônico até hoje é isso, é basicamente isso. Isso. Então, e tem um componente importante do que eu ia fechar aqui a conversa do TikTok Shop, é o fato da rede social. Então, quando a gente fala do e-commerce, então você tem o e-commerce, você tem a parte de vídeo, tanto live quanto vídeo curto, você tem a parte do algoritmo, que é super importante, o e-commerce transacional,
e a parte da rede social. O que significa isso? As pessoas que são usuárias e criadores de conteúdo também podem virar vendedores. E essa talvez seja a grande forma de escalar. E ser uma das formas mais difíceis para as marcas começarem a fazer. Porque as marcas sempre querem ter controle do conteúdo, controle da venda, controle de tudo. Então, o que acontece no modelo dentro do TikTok Shop? Ele disponibiliza produto para os afiliados poderem vender. E afiliado, e aí eu digo, do ponto de vista de alguém que está no mercado de e-commerce há 25 anos, no mercado de e-commerce tradicional, que eu já chamo de tradicional, que não é de marketplace, porque eu me coloco da seguinte forma, para você entender um pouquinho o que está acontecendo. Então, a gente tem o e-commerce tradicional, que é um e-commerce de site próprio, de varejista, seja varejista grande ou pequeno, seja uma startup, são lojas próprias, versus o modelo de marketplace, que é igual uma galeria comercial, igual um shopping center, você tem menos controle do processo. Então, são esses modelos. Quando a gente fala de TikTok Shop, você tem controle quase zero do processo. Pelas experiências de vendas que estão acontecendo em alguns mercados já, onde o TikTok Shop entrou, 80% a 90% das vendas não são na loja própria, são dos afiliados dos criadores. 80% a 90% das vendas, pessoal. Então, assim, não é uma coisa marginal, é quase sua presença inteira. Oi. Uma pergunta. Bom, tem dois na fila aqui, o Jean está com mão levantada e o Alexandre. Vocês querem, por favor, Jean, depois o Alexandre. E aí eu quero voltar nesse ponto aí, porque é diferente e muita gente não se deu conta disso. Vamos lá, Jean. Não, e foi um gancho bom que você falou, esse é diferente e muita gente não se deu conta disso, porque eu até levantei a mão ali quando você começou a mostrar aqueles slides e falando sobre esse funil de vendas, né, que tem mudando. E assim, tradicionalmente a gente sempre fala das dificuldades das marcas entrarem no Brasil por questões de tamanho, mas culturalmente também a gente vê que o Brasil ele tem uma forma muito única de usar as redes sociais, né? E a gente vê que o TikTok não, que ele conseguiu essa penetração no público brasileiro, não só mudando a rede social que ele estava inclusa, mas mudando esses padrões, porque assim, a gente vê hoje que a geração Z, muitas vezes, ela procura a solução primeiro no TikTok, para depois procurar, às vezes, no Google, que era o que a gente fazia. Então, realmente, esse funil tem mudado. E aí, às vezes, essa solução ela já pode vir atrelada justamente com uma venda, né? Então, você trazer esse funil, onde a pessoa está procurando alguma solução ali e o TikTok ele já está te devolvendo com uma venda. Então, nessa parte do funil, realmente é algo surpreendente, inovador, porque não era um padrão brasileiro, vamos falar assim, aderir tanto à rede social. A gente sempre foi conhecido um pouquinho até como meio uns predadores de redes sociais, né? E realmente o público brasileiro no TikTok ele engajou muito. Porque ele tem um componente de comunidade muito forte também. Então, em contraponto ao que a gente estava falando, que eu falei no início, que é uma plataforma também só de conteúdo, e tem um envolvimento de quem consegue desenvolver a comunidade. E aqui, no modelo de shop, especialmente, um dos posicionamentos mais importantes que o mercado chinês conseguiu mostrar são de curadores. Então, não é alguém que vende uma marca, não é alguém comprado por uma marca, não é um influenciador que recebe um FII. É um cara que ajuda a comunidade dele a escolher produtos. E aí, É muito bacana esse conceito. Acho que até uns 3, 4 anos atrás, mais de 80% das vendas eram das contas dos influenciadores, não das contas das marcas. As marcas têm dificuldade de vender, porque ela tem pouca flexibilidade política comercial, etc. Ela tem muito rígido isso. Só que em contraponto, vem um influenciador que tem uma comunidade grande, ele pode chegar e negociar com a marca, ele fala assim, eu tenho 1 milhão de pessoas aqui que estão comprando por mês comigo, quanto você faz aqui de preço? É isso, essa condição, ok. Depois eu vou lá para a minha live, para o meu vídeo, e falo, galera, eu sou o preço mais barato do mercado, assim, da internet, você vai comprar comigo. Então, by the way, todos os meses eu vou trazer coisas novas para você. Não é de uma marca X ou Y, é de qualquer marca que eu trago para vocês. Então, são perspectivas diferentes, eu acho que a gente está numa oportunidade grande. Talvez a força da entrada das marcas no Brasil, no TikTok Shop, mude um pouco dessa perspectiva,
mas é um paradigma muito diferente do que a gente estava acostumado. Legal. Tem a pergunta do Alexandre e depois da Valéria. Valéria. Alexandre Brandão. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Eu sou daqui de São Lourenço, sul de Minas. Eu participei do evento aqui que teve aqui em São Lourenço com o Ricardo Jordão, que é o Epicentro. E o Júlio Bessa teve aqui também, fez uma palestra muito bacana com a gente, e juntamente o Marcelo Pivista também fez uma palestra muito bacana com a gente. Eu, particularmente, eu tenho uma empresa de gráfica, trabalho com gráfica aqui em São Lourenço, na região aqui do sul de Minas. Minha cidade é muito pequena, minha cidade não tem 50 mil habitantes. E eu quero, estou agora, depois dessas palestras, tudo que eu estou observando, fazendo, eu quero aprimorar mais o meu negócio. Quero fazer ele chegar a entrar em outros mercados, sabe? Inclusive o mercado de tecnologia também, eu quero estar entrando. Eu vi um curso junto, o Jean, eu participei da aula dele ontem, e eu participei de uma oficina aqui em São Lourenço de IA. E, cara, eu fiquei assim, excepcional, eu fiquei vidrado com a tecnologia. E eu quero aprimorar mais para o meu negócio de gráfica e quero também trazer, eu quero que a cidade de São Lourenço e a região me veja com essa tecnologia, que eu queira, como que eu posso estar transparecendo isso para eles, sem eles também ficar retraídos, ou então eu vou mudar minha marca, estou querendo mudar minha marca também. E como é que eu posso estar fazendo sem que a região e a cidade de São Lourenço em si, não, que eu desapareça, que eu tenho que remar tudo de novo? Eu não sei se eu consegui fazer a pergunta direito, mas Ricardo, tá no mudo. Tá no mudo. Eu acho que o IN caiu, hein? Eu não estou vendo ele aqui. Mas alguém quer responder para o Alexandre enquanto isso, não? Quem ouviu aí a pergunta, ele atua no segmento de gráficas e está buscando. Eu arrisco dizer que tudo isso que o IN está trazendo para a gente, esse conceito de comunidade, quer dizer, você criando uma comunidade de interesse. Agora, em qual tema que você pode ser esse curador? Né? Quer dizer, você vai... Quer ver, quem entende bem isso é a Isa. A Isa está aí, a Raíza também pode... Né? Ela está na fila para perguntar, tem uma pergunta dela. Mas esse conceito de comunidade, o próprio WhatsApp ajuda nisso, né? E a Isa tem a ferramenta dela, tá? Que facilita justamente a formação, expansão de comunidades. Não sei se alguém quer dar alguma dica aí para o Alexandre. Pode ser, Isa? Eu sou uma fã, né, de comunidades. Eu acho que a gente chega em lugares muito mais longe, a gente constrói coisas que fazem muito mais sentido atuando com comunidades. Oi, Raíza, você conhece. Mas eu não peguei realmente a pergunta, então não sei se você queria repetir aqui. Repito sim. Eu estou com uma empresa nova, a minha empresa tem mais de 25 anos. Tá. Eu tenho mais de 25 anos que eu trabalho com gráfica e 12 anos eu tenho a minha empresa no mercado trabalhando exatamente com gráfica. Uhum. Depois que eu estou querendo aprimorar mais a minha empresa, para mim começar a entrar no ramo mais de tecnologia junto, mas eu não quero largar a gráfica totalmente. E estou tentando fazer uma estratégia, estou criando logomarca nova, estou criando um conceito novo, mas eu não quero recomeçar do zero.
Mas está criando uma marca nova do quê? Eu estou trabalhando, eu vou começar a trabalhar com marketing, eu vou colocar a parte de portfólios, a parte de redes sociais, a parte de consultoria também. Vai oferecer esse serviço. Eu ofereci esse serviço junto com a gráfica. E daí o Marcelo, o pessoal do Epicentro, falou para mim, olha, você vai ter que reformular essa logomarca sua. Que hoje a minha logomarca, ela não é atrelada ao meu nome. Alexandre, Oi. desculpa interromper, ó. Vamos congelar aqui, nós vamos voltar para o Alexandre e para a Isa. Nós já estamos aqui com 1 hora de gravação e tem 2 perguntas, a da Valéria e da Cláudia. Se permitir, Alexandre, eu queria colocar essas 2 perguntas para o IN, porque o IN ele vai responder essas perguntas e vai encerrar que ele precisa encerrar. Pode ser? Então, Valéria, você está na fila, depois a Cláudia. Obrigada, professor Ricardo. Oi, prazer. Muito especial esse encontro, você trazendo todas essas informações. E quando você traz essa questão da formação da comunidade, né, eu queria entender se a gente está falando aqui de micro-influenciadores e se você enxerga que isso é o que traz para as marcas o benefício de falar com autenticidade, né? Que são pessoas que realmente estão ali sendo promotores daquele produto, daquela marca, e que tem esse potencial em transmitir essa autenticidade. Você enxerga isso nesse processo? Os micro-influenciadores, Valéria, eles vão dar capilaridade, porque uma empresa sozinha não consegue administrar. Ela pode ter uma equipe, ela vai ter que ter uma equipe gigantesca para fazer isso. Então, ela tem que administrar em formato de rede, que é a internet. A internet é uma rede. Você tem que imaginar essa viabilização. Só que a empresa tem que ser autêntica e tem que ter isso como estratégia, não como discurso. Não é um discurso romântico, que a maior parte das empresas tem. E eu vou dizer claramente o que acontecia com a gente na Xiaomi. O fundador da Xiaomi, ele postava diretamente nas contas de redes sociais dele. Ele estava lá presente o tempo todo. Ele estava no backstage de lançamento, ele falava errado, falava certo, falava engraçado, ele virou meme, um monte de coisa. Ele estava exposto. Poucas corporações e empresas têm coragem de fazer isso. E dificilmente passa pelo compliance, essas coisas todas. Então, é uma mudança cultural muito forte. Então, não é só um discurso. E mesmo quando você tem um monte de micro-influenciadores, se você não tem isso no topo, o que está embaixo da pirâmide não vai saber qual que é a mensagem que tem que ser passada. E, nesse caso, a mensagem sempre foi muito clara, essa proximidade. Por isso que a Xiaomi tinha isso, que dava recursos e fazia essa gestão muito fortemente. Tinha um fórum de mais de 10 milhões de usuários por mês, tinha espaço dentro das lojas que os influenciadores podiam, a comunidade podia reservar para fazer seus próprios encontros, falando o que quisesse. Ninguém se envolvia nisso. Filtro. E os principais executivos tinham liberdade de fazer isso. Ninguém ficava controlando, eles podiam... Tinha, assim, só para você ver. Acho que ele caiu novamente. É uma pena. Mas acho que passou um recado interessante. Vamos ver se ele volta. Tem a pergunta da Cláudia aí. Aí depois a gente permanece aqui discutindo o que ele trouxe. Vamos ver se ele consegue retornar. Na verdade, eu queria ajudar um pouquinho o Alexandre. Boa. Pergunta, então vamos aproveitar. Eu vou colocar aqui do lado, eu lembrei quando ele estava falando, né? Eu trabalho com uma gráfica, eu vou fazer serviços de marketing. Eu lembrei muito de um livro, de um texto de marketing seminal até, de 1960, do Theodore Levy, que ele fala sobre miopia em marketing. Ricardo Pastore deve conhecer bem. Então, clássico. Esse texto, ele é um texto que pode te ajudar. Então, ele fala até nos Estados Unidos, né, as empresas da ferrovia, né, que elas pensavam que elas o negócio delas era a ferrovia,
mas o negócio delas era transportar pessoas. Então, mais do que ficar preocupada se você vai ficar na gráfica e tal, você tem que entender qual é a dor que você resolve, entendeu? Aí tudo demais começa a aparecer. Então, teve essa brecha aqui, mas eu ia Muito bom, excelente. para você, tá bom? Até mais. Posso fazer um comentário Daniela. também? Peraí, só, a Daniela está perguntando o nome do livro, é Miopia em Marketing, Daniela. Teodoro Obrigada. Levi. Obrigada. Diga aí, Ricardo. Não, Guinness, em relação tem vários Ricardos aqui. Tem vários Ricardos. Quando fala Ricardo, a gente sabe com quem está falando, mas você é o anfitrião, ainda é tudo contigo. A conta toda também você paga no final. Vamos lá. Eu ia falar o seguinte, em relação a esse WP Market aí, eu falaria para a Alexandre assim, vai ver aquele filme do Fome de Poder do McDonald's, né? Porque eu acho que aquilo dali é super bacana de assistir aquilo e você vai ter o que você tinha? Meu negócio também é de hambúrguer, meu negócio é imobiliário, tá? Então aí você começa a entender qual o seu negócio que tem, né? Em relação ao que o IN está voltando agora aí, né? Nós tivemos lá junto agora, lá na China juntos, e vão voltar mais 2 vezes em menos de um ano, nós dois, né? E o IN, quanta gente visitando lá na China, aquele espaço, aquela empresa, eu acho que é bacana você dar esse depoimento, essa empresa dos influenciadores, entendeu? Você estava falando muito sobre esse caso de que as pessoas ficam querendo vender pela internet tudo, né? As empresas estão todas embananadas com essa história, porque é muita coisa, muita novidade, e os influenciadores que fazem isso. Eu acho que esse é um case interessante para ser mencionado. Depois você pode encerrar falando do Distintinha Dica, nosso roteiro de encerramento lá na China, que é levar aquela turma de volta naquele lugar, né? São empresas, a gente está muito acostumado com agências de influenciadores, que são similares a empresários de artistas, de jogadores de futebol, etc., que simplesmente fazem intermediação de jobs, de trabalhos. Essas empresas, principalmente essa que o Ricardo comentou, que nós comentou, é uma empresa que eles chamam lá no modelo de MCN, Multi-Channel Network. Então, os talentos, eles pertencem à empresa e eles se utilizam para vender tanto produtos de terceiros quanto produtos que são ligados à própria empresa. E eles vão desenvolvendo esses canais. O que acontece? Eles quase são uma incubadora de talentos. Então, vão incubando, tem um talento X, um talento Y, e vou ajudando ele a desenvolver. Pego ele desde o zero. Eu não vou pegar alguém grande. Até porque ele vira meu funcionário, ele pode ser empregado já de uma loja, coisa do gênero. E isso está dentro desse contexto de redes sociais, de novo, que eu comentei lá. Então, só encerrando aquela parte que eu comentei, a gente sempre está muito viciado e é muito ligado ao modelo de contas e presenças oficiais. Obviamente que dentro das redes internacionais já existe user-generated content desde o início, mas ele é pouco ligado a vendas, ele é muito ligado à mídia, a mensagens publicitárias, ele não é venda propriamente dita. Então, o TikTok Shop traz essa nova dimensão que é vender. Além de transmitir a mensagem, estou vendendo também. O que acontece? Basicamente, a gente está exponencializando o alcance. Então, quando tem uma rede social como o TikTok Shop, que tem 110 milhões de pessoas, se eu tiver a minha conta oficial, qual que vai ser o tamanho da cobertura e alcance que eu vou ter? Eu posso encher um caminho de dinheiro de mídia, eu vou estar limitado ainda. E o que outros mercados têm mostrado, as grandes marcas têm 10 mil, 20 mil, até 50 mil afiliados vendendo para eles. Então, a analogia que eu faço, muitas vezes, são redes de vendas como uma Natura, como uma Avon, etc., que tem os seus consultores. E essa é a analogia. Só que nessas redes você tem um modelo misto de controle e liberdade de comunicação, de geração de conteúdo. Então, não é simplesmente eu tenho uma loja. Eu tenho a minha loja principal, as pessoas olham, vêm e tem uma referência e o influenciador olha para a minha loja e sabe qual que é o conteúdo que tem que criar ou sabe o que tem que falar e depois ele cria o próprio conteúdo. Então, esse é o tipo de liberdade, de controle que a gente tem que conseguir dar para a comunidade. Por isso também que nas principais praças, principais mercados internacionais, o TikTok Shop está bombando mais com marcas emergentes, marcas menores, que têm flexibilidade, facilidade para fazer isso, do que as grandes,
que tem um compliance, tem uma política e tem uma série de dificuldades para poder fazer isso, e não só de mensagem, até comercial também. Então, tem o meu canal de venda X, tem que ter essa margem, o canal de Y tem que ver, etc. Tem uma série de políticas. Quando você vai para o TikTok Shop, vira um grande mercado. Basicamente, um mercado onde você pode ter venda direta, pode ter venda indireta, pode ter uma série de coisas. Então, são regras dos jogos completamente diferentes. Óbvio, que é uma opção de qualquer um entrar ou não. Só que se a gente está falando de 110 milhões de usuários, que é quase a metade da população brasileira inteira, eu acho que pouca gente pode se dar o luxo de não entrar. Então, você tem que tomar alguma decisão de alguma coisa que você vai fazer, porque, inclusive, a gente já está vendo casos brasileiros de influenciadores, de pessoas que estão vendendo dezenas de milhares de reais por live ou por semana, crescendo rapidamente. O mercado americano atingiu 15 bilhões de dólares em pouco tempo. Óbvio que você tem uma grande Amazon, mas quando a gente fala, e alguém perguntou também da replicação desses modelos no Brasil, não é só o TikTok Shop, a Shopee tem live, a Shein tem live, o Mercado Livre começou a fazer vídeo curto, exatamente entendendo que o modelo de texto e foto bidimensional, ele é passivo. Ele está lá esperando alguém. Ele é igual um catálogo que tem um botão. É basicamente isso. Quando a gente fala de vídeo, quando a gente fala de chat, de interatividade, gamificação, é a empresa proativamente fazendo a venda, um vendedor fazendo a venda. E não precisam se limitar aos grandes eventos. Americanas, eu fiz com eles algumas das grandes lives de Black Friday. Aquela live que vai ao Felipe Neto, que vai no caminho de gente, passa na TV, passa em todo lugar. Só que você tem que fazer live todo dia. Até porque, você está fazendo live todo dia, o algoritmo vai entender melhor quem é o seu consumidor, quem que compra seu produto, e ele vai conseguir direcionar melhor o fluxo e o tráfego orgânico. Então, são óbvio que é muito trabalhoso fazer live todo dia, mas são algumas das estratégias adotadas. Ok? Oi, tem mais uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Do André. Então, é basicamente isso aí que você está falando. A sua visão sobre o TikTok Shop no Brasil, as nossas características comportamentais, né? E também as características de infraestrutura, tributação e tudo mais. O que está sendo discutido aí? O nosso TikTok Shop vai bombar ou... Eu acho assim, do ponto de vista de e-commerce, infraestrutura, imposto, é a mesma coisa que qualquer marketplace. Então, ela tem a mesma dificuldade do que o Mercado Livre teve lá no início, do que o AliExpress teve, do que a Shopee teve, do que a Shein teve. Inclusive... E todo mundo prosperou. Tá certo. Todo mundo prosperou. Inclusive, isso é um ponto super importante. O TikTok Shop está entrando depois de uma curva de aprendizagem das plataformas chinesas, já praticamente 5 ou 6 anos. E de 10 anos do AliExpress. E até dando um insight para vocês. Vários dos executivos que vão implementando são levados pela concorrência para implementar o outro e outro e outro. Um dos grandes pontos importantes também é o ecossistema em volta. Várias das empresas de logística, transportador e meio de pagamento são os mesmos que atendem. Então, o cara que atende TikTok Shop também atende Shopee, também atende Shein. Então, esse conhecimento já existe no mercado, já é feito. O que a gente vai ter que entender, de fato, qual que é a preferência do consumidor, do tipo de live que ele gosta, do tipo de conteúdo que ele gosta. E, de fato, a gente sabe que o usuário brasileiro consome muito rede social, consome muito vídeo. Isso está entre os maiores do mundo. Então, na verdade, é encontrar, talvez, os formatos que convertam mais. Porque se a gente tem um mercado grande e relativamente maduro de e-commerce, um mercado grande de internet, de conteúdo, é a gente conseguir encaixar uma coisa com a outra. Porque, de fato, as pessoas consomem. E a gente tem uma base gigantesca de criadores, de influenciadores, de micro, nano, que não ganham um centavo, mas que querem ganhar dinheiro e que vão entrar nas redes sociais para ganhar muito dinheiro. Então, acho que a gente tem vários dos componentes juntos, eles são fragmentados e o TikTok Shop vai permitir e está juntando tudo isso em uma plataforma só. Porque influenciador a gente tem, conteúdo a gente tem, e-commerce a gente tem. Estão espalhados por várias plataformas, vários lugares diferentes. Agora vai entrar tudo num lugar só. Então, esse ingrediente vai ser super importante para conseguir converter ou não as vendas. A jornada fica mais curta. Né? A jornada fica mais curta. Muito mais curta, muito mais curta. E assim, só para encerrar essa parte, perspectiva do TikTok Shop de 10% do mercado brasileiro em 3 anos, que é brutal. 10%
Só que se a gente pensar nas plataformas chinesas, a minha consultoria, a gente fez algumas estimativas, plataformas chinesas devem chegar a 40% a 50% do share de e-commerce no Brasil, 40% a 50%, pessoal. Assim, considerando que tem a Amazon, o Mercado Livre, principalmente, e outras plataformas. Os Estados Unidos é um mercado onde tem um player mais dominante, que é a Amazon. E mesmo assim estão conseguindo trazer, porque ele traz uma perspectiva, porque ele traz uma experiência de compra muito diferente. Ele tem audiência. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu não tinha. Quando eu trouxe a minha plataforma, eu tinha basicamente o head de desenvolvimento era o mesmo que estava lá na ByteDance. O cara estava lá. Então, todas as funcionalidades a gente tinha. Só que eu não tinha audiência, eu não tinha os dados para fazer essa conversão, que é totalmente diferente. Então, assim, literalmente, o trabalho do TikTok agora é conseguir colocar uma quantidade boa e qualificada de produtos à venda, porque o computador ele tem. Literalmente é isso. Então, talvez seja a plataforma mais desafiadora para o mercado brasileiro de e-commerce, para o varejo de uma forma geral, do que a gente já enfrentou até agora. Então, se a gente acha, puxa, a Shopee foi estrondo. Eu lembro os primeiros dias que a Shopee entrou no mercado brasileiro, teve um cara do Magalu, ele me ligou e falou, quem é esse Shopee? Eu falei, se você está me perguntando agora, você está perguntando tarde. E aí foi exatamente o que aconteceu. O Shopee já é o segundo do Brasil. Esqueci de falar da Temu. Então, assim, você tem uma sequência de empresas que estão entrando no mercado brasileiro, minando as empresas brasileiras, mostrando o quanto a gente faz e-commerce antigo, e aí eu me coloco nisso porque eu estou nesse mercado já há tanto tempo e a gente faz isso. E a gente tem que, não é só simplesmente melhorar um pouco da performance, um pouco do serviço, a gente tem que mudar nossos modelos de venda, nossa experiência de vendas. Então, o que acontece? Exatamente. E aí, isso para encerrar. Então, assim, a Shopee, o AliExpress já estava no Brasil, mas ele teve que comprar tráfego. A Shopee jogou um caminhão de dinheiro em tráfego. Até hoje, a gente não sabe se eles ganham dinheiro ou não, mas gastaram bilhões aqui no Brasil. A Shein também. A Temu está fazendo a mesma coisa. Só que o TikTok Shop não precisa gastar um centavo em tráfego. Não precisa gastar um centavo. Tem 110 milhões de pessoas, tá? Então, se a gente ficou chocado com esses caras, assim, a gente tem que cair de costas como o TikTok Shop começa a fazer. Só que a gente não está fazendo isso. Literalmente. Tem algumas pessoas nesse grupo que a gente conhece há outros tempos. Os grupos tradicionais, os grupos de e-commerce não discutem TikTok Shop. Quem está discutindo TikTok Shop são vendedores de plataforma, são vendedores que estão no Mercado Livre, estão no AliExpress. As marcas discutem pouco e são os caras que vão tomar mais mercado disso. Tá? Oi, muito obrigado. Eu sei que você está já mais do que no limite, já ultrapassou aí seu tempo. Queria te agradecer muito, dispensar, você está no evento. Nós vamos permanecer aqui discutindo o que o Win trouxe para a gente. Então, convido todos a permanecerem, mas vamos agradecer ao Win e liberá-lo para que ele finalize a participação dele aí no evento onde ele está. Tudo bem? Vamos fazer uma foto aí com o Win aparecendo. Abre a câmera aí. Aê, valeu. Tá aberta. Obrigado, Win. Grande abraço. Deixa eu mostrar aqui uma imagem. Aqui. E bom evento para você aí. Aqui. Espera aí. Deixa eu mostrar um pouquinho esse finalzinho só. Tá legal. Aqui, e como comentei hoje, é o lançamento da marca. Na China, eles já são o maior vendedor de celular. No Brasil, aqui até o Ted Trajano está aqui hoje para participar do lançamento, e uma série de marcas. Então, a gente falou hoje de plataforma, etc, tem que ir muito atento aos produtos, porque cada empresa vem e muitas vezes traz estratégias digitais diferentes. Vou só dar um exemplo final para falar para vocês. A Great Wall, quando lançou no Brasil, vendeu primeiro via Mercado Livre. Ninguém fazia isso, porque na China eles fazem venda muito de carro. Então, quando tem isso, olhem, além do produto, olhem as estratégias, olhem uma série de outras coisas. Ok? É isso, pessoal. Boa noite. Valeu, obrigado, hein? Gente, então, olha, vamos
né? Eu sei que já são 8h50, mas vamos lá, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma colocação, eu só vou... Depois nós vamos voltar no Alexandre, eu só, vou incluir uma coisa, eu queria ouvir o Ricardo Guinantes também, mas quando nós estivemos lá no TikTok em Nova York, a própria Demi, que nos recebeu lá, deu o exemplo dela. Ela falou assim, olha, quando eu estou no intervalo, estou fazendo minhas coisas, eu vou buscar algum conteúdo para me distrair. E ela é muito engraçada, ela é super simpática. Ela falou, eu gosto de ver horóscopo, astrologia, esse tipo de coisa. E ela falou que a maior parte da jornada dela começa por aí. Então, ela está em algum momento de lazer, está curtindo algum conteúdo, vendo horóscopo, de repente se encaminha para tomar decisão de compra de alguma coisa, né? Ou moda, ou cosmético. Então, a gente vai ver muito isso. O consumidor envolvido em alguns conteúdos, de repente, ele se vê já não impulsionado, mas desejando saber mais sobre alguma coisa, isso vai converter em compra e consumo. Né? Alguém quer comentar sobre isso, Guinancio? Eu quero fazer um comentário, assim, eu vou fazer um comentário para depois chegar no ponto que eu quero. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi em 1995. Isso tem 30 anos. E quando eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez, eu tomei um choque cultural em todos os sentidos, né? Porque você vai uma massa, né? Um país pulsante, ainda é hoje o maior mercado de consumidor do mundo, né? Uma massa, uma força empreendedora, né? De gerar negócios, das pessoas trabalharem, de consumirem. Então, é uma potência muito grande. Eu demorei assim bastante tempo para ver isso de novo, e eu vi isso agora na China, recentemente na China. Então, ao ir na China, eu vi um país que eu já conhecia as questões da China de muitos anos, um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, conseguiu botar 800 milhões fora da linha da pobreza. 3 Brasis, botou 3 Brasis fora da linha da pobreza. Então, isso é uma coisa avassaladora, isso, né? E você sabe que ainda tem mais 600 para colocar, né? Então, eles não param de jeito nenhum. Então, quando você vai num país como esse, que tem também uma força avassaladora de consumo, de empreendedorismo, de construção, eu acho... Quando eu fui aos Estados Unidos em 95, eu falei para meus amigos assim, cara, não faz nada, não troca de carro, compra uma passagem e vai para os Estados Unidos. Eu falei para eles. Mas não é ir por ir, não é para ir na Disney só, não. Você pode até ir na Disney também, que é legal pra caramba, né? É um choque aquilo. Mas você tem que ir e tem que estar com as pessoas certas. Vamos ver que as pessoas vão receber a gente lá. Eu tive a felicidade de ser recebido por várias pessoas que assim, me controlaram um pouco o meu estoque e meu entusiasmo total para poder entender aquilo tudo que está acontecendo. Hoje, um pouco mais maduro, quando você dá de cara com a China, você entende isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Tá? Eu estou falando isso por um depoimento pessoal meu, tá, gente? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente lê os livros, está aqui nesses debates, está vendo tudo isso, mas o melhor conselho que eu poderia dar para vocês todos, que seria muito importante para desenvolver um negócio aqui, lá da gráfica que o Alexandre estava falando, ou de uma grande empresa ou qualquer lugar, cara, se entrar uma grana, se tiver uma grana guardada, faz uma viagem na Ásia, não é na China só não. Fica 15 dias lá, fica 10 dias lá, e conhece o processo de mudança que está acontecendo e está sendo liderado no mundo hoje. Eu acho que isso daí vai dar um quebra-cabeça na tua cabeça. Eu acho que é importante estudar, ir lá na SPM com o pastor, nos cursos magníficos que ele tem, a atualização que ele dá, em tudo. Mas eu acho que é importante também a gente vivenciar algumas coisas. Então, a gente às vezes está num debate que é super interessante. Eu me lembro, assim, eu conheço o IN há muito tempo. O IN fez uma palestra para mim há 7 anos atrás, num evento que eu faço em São Paulo, chamado Planeta. Ele, qual vai ser o nome da palestra, Ricardo? Eu falei, Planeta China. Ele, como assim? Planeta China, é outro planeta. E eu falei isso para ele antes de ir para a China e antes de ter esse boom todo que está tendo agora. E eu falei, eu falei para ele, já pegou sua palestra de 7 anos atrás, você fez comigo? Ele cara, a gente preparou o ambiente, né? Eu falei, pois é.
porque a gente viveu isso. Eu acho que é importante viver esse tipo de jornada. Eu sugiro que eu dou para todo mundo, mas enquanto não dá, vai fazendo os cursos do pastor, vai fazendo as culturas, vai participando de debates, vai participando de tudo, mas arruma esse espaço. Eu acho que algumas respostas, talvez, quando usando o seu exemplo aqui, tá, Alexandre, você me permite, tá? Às vezes alguma pergunta que ele tem umas, eu também tenho outras, às vezes a gente fazer uma jornada como essa, a gente, ele com a inteligência dele, da vivência dele, do negócio dele, do setor dele, ele vai achar a resposta na frente dele, no ato. Não é copiar e colar, não. Não é copy-dash, não. Eu falei, opa, isso daqui, se eu adaptar e fizer, ele vai sair com a solução do outro lado. Pode até ser um copy-dash, pode até ser uma cópia, mas eu acho que assim, vai ter um outro tipo de insight interessante. Então, essa saída do IN, até eu brinco assim, eu até brinquei com o IN, agora finalizando a minha fala, para não estender mais, quando a gente estava lá, a gente fez Hangzhou, Xangai, Pequim, a gente foi fazendo tudo lá. Quando chegou no último dia, a gente estava em Xangai, ele falou assim, agora, liberou mais cedo, o que a gente vai fazer? Para a gente vai para o lugar mais legal. Qual é o lugar mais legal que tem em Xangai? Ele Xintiandi, porque lá era um lugar francês, onde todas as marcas de referência montaram as suas experiências. Então, é para lá que a gente vai. Quem quiser ir comigo, com o IN, vem com a gente. É porque todo mundo é preguiça, né? Daqui a pouco todo mundo começou a mandar mensagem para a gente. Vocês estão onde? Estou aí, não vou, a gente vai encontrar com vocês. Porque lá era o lugar para a gente estar. Lá você ia ver uma marca da Apple, tá? Ia ver a Apple lá, você ia ver sei lá, uma Hyundai coreana, ia ver uma marca chinesa, ia ver uma marca japonesa, ia ver uma marca europeia, todo mundo misturado, tentando falar a mesma linguagem para várias pessoas do mundo inteiro, né? E você vivendo isso é muito importante. Então, a minha colocação aqui, eu não estou entrando na parte técnica, não, tá? Eu concordo que o que deve acontecer mesmo, pela pesquisa da empresa dele, é que 30%, 40%, 50% do mercado digital vai cair na mão dos chineses no Brasil. Isso é fato, não tem como. E a questão do TikTok, na minha opinião, vai ser avassaladora no Brasil, porque 10%, 12%, 15%, assim, a gente está falando de milhões e milhões. Então, mas isso é o fato que está acontecendo, tá? Na minha opinião. Eu queria deixar só esse meu depoimento aqui, espero que tenha contribuído. Maravilha. Para vocês. Ricardo, excelente, e a gente vai querer te ouvir mais também. Numa próxima, eu queria passar para a Raíssa, que ela está com a mãozinha levantada faz tempo, deve estar até com o braço doendo. Não, eu até já vou começar a fala endossando o que o Ricardo Guinâncio falou. Eu tive a oportunidade de passar um mês na China no final do ano passado, né? E para mim foi muito diferente, porque eu também costumava fazer só ali o sul da China, Hong Kong, Shanghai. Eu ia antes quando eu trabalhava com moda, e fui agora com viés de tecnologia, né? E ainda casando uma amiga minha no meio da Mongólia. Então, assim, é absurdo quando a gente pensa na China, que eu acho que eu não conhecia talvez a parte mais tradicional ali de Pequim mesmo, que ainda não tem essa efervescência toda, né? Você vê que são prédios muito bonitos, assim, mas eles não têm essa experiência tecnológica tão avançada, assim, acho meio injusto dizer isso, honestamente, que não é tão avançado, porque mas é porque é muito pungente, né? Principalmente na cidade que eu fiquei, em Shenzhen, que é o Vale do Silício deles, assim, foi muito ver esses dispositivos de IoT, fazer intercâmbio aqui com que a gente, né, trabalha no Brasil também como inovação. E aí, no caso, né, dos canais agora, né, o TikTok Live chegando aqui, a questão da Shopee já ter feito um ensaio, né, dessas lives aqui no Brasil, aí eles convidam os influenciadores para ter as lojas lá eu vi mais até do que, assim, talvez um recorte, né, das pessoas, da faixa etária também que eu tive contato ali, um uso muito maior da plataforma Taobao, que seria muito parecida com o que a gente tem aqui como a Shopee, né? Então, ela tem as suas lives próprias e tudo mais. Seria um grande mercado livre, mas o que acontece? Os comentários e os vídeos e a possibilidade de lives, né? Tudo na China é maior, então tem mais pessoas, tem mais coisas online ali.
por outros projetos que estão entrando agora, eu estou me questionando muito, né? Eu vim muito para essa conversa também, para ter um panorama de comparação, né, entre uma rede social que traz um canal de venda agora e um canal de venda que traz um aspecto social, assim. Então, vocês que estão bem inteirados, né, o professor Pastor aí, que é uma referência dentro das jornadas de compra, eu queria entender melhor, assim, quais que seriam pontos para tomada de decisão, por exemplo, de uma marca para entrar com mais força, por exemplo, no TikTok Shop, com influenciadores ali por trás, ou convidar esses influenciadores para as lives deles dentro de um marketplace como a Shopee, por exemplo. Maravilha. Você permite só fazer um comentário adicional para a Raíza? Tem uma coisa super bacana, eu não sei se deve ter sentido lá também. Eu fiz uma palestra para a China, tem mais umas 3 semanas para conselheiros, donos de negócio, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E eu falei assim, a coisa mais legal que eu falo para vocês é o seguinte: tudo aquilo que a gente achava ou estudou, quando eu cheguei lá, eu descobri uma porção de coisas, ou como fazia, ou que era completamente ao contrário, como a gente achava que eles estavam fazendo. É uma coisa totalmente doida. Eles têm uma lógica inversa. Isso. A navegação deles, tudo, é muito difícil você começar a entrar no flow ali, né? E tem uma outra questão também, né, Ricardo, que eu percebi, como eu já ia para a China desde 2018, parei, foi o ano passado, eu percebia que a cada visita eu tinha mais coisas traduzidas, então mais aplicativos, mais coisas assim, com a polarização, questão da pandemia, né, a diminuição ali de estrangeiros chegando com essa parada da pandemia, eu percebi que os aplicativos deixaram de ser traduzidos também. Então, é muito doido como às vezes você acha que você vai clicar num botão verde ou daquele botão à esquerda, à direita, no final da tela, ele vai te levar, né, para o próximo estágio ou alguma coisa assim. Não você não entende. Como está tudo escrito em mandarim ali, você não entende. Então, eles têm uma mentalidade muito diferente. Eu demorei uns 2 meses depois que eu voltei para pôr a cabeça no lugar, honestamente. Ô, gente, o Ricardo Miliano está com a mão levantada também. Por favor, Ricardo. Tudo bem, pessoal? Então, sabe como é que é, né? A gente tem mania de entregar o peixe, vender o peixe. Essa semana aqui voltou um sócio meu da China, que nós fizemos um safari na China, na feira de Canton. Foi muito legal, foram 30 empresários juntos com ele. E o Osmar, que ainda está presente aqui, em outubro passado, ele também levou outras 20, 30 pessoas também para a China, para outra feira de Canton. Então, a gente tem trabalhado muito isso, feito safaris tanto aqui em São Paulo mesmo, nas grandes cidades, né, e alguns outros países, e na China principalmente, que tem sido uma revolução na cabeça de todo mundo. Né? Sai todo mundo assim, impressionado. É outro planeta. O Jean não tem nada a ver com a China. O Ricardo, o Jean vai organizar um grupo lá pela Liga dos Inovadores. A gente junta forças aqui na Retail Power Academy, o Guinâncio lá com o negócio do varejo. Hein? Vamos que vamos. Ia ser incrível, né? Pode chamar aí, a gente tá com um grupo já para abril do ano que vem, certo, né? Olha lá. E tem uma possível visita para outubro, mas abril do ano que vem a gente já vai fazer uma visita com 4 cidades, Pequim, Xangai, Hangzhou e Shenzhen, já fazer essas 4, e vai ter um módulo adicional para quem puder ficar mais, vão ser quase 10 dias, quem puder ficar mais 4 dias, para completar 2 semanas, vai para o Japão, para a Coreia com a gente, porque uma coisa também que a gente viu lá na curva, lá na Ásia, foi o seguinte: está arrebentando a Coreia, está arrebentando o Japão, está arrebentando a Índia. A gente fala em China 24 horas por dia, mas os outros 3 estão arrebentando também, é uma coisa de louco. Você tem que. E você está 2, 3 horas de um lado do outro. Você está do outro lado do mundo 2, 3 horas, você vai. Vai. Vocês estão conectados com a Korea Conference? Não entendi o quê? Ricardo, vocês estão conectados com o Brasil Korea Conference? Não, mas adoraria. Se tiver contato. Eles estão fazendo uma imersão agora em outubro lá para a Coreia do Sul. Maravilha. Vamos trocar essa informação aí. Ó, para encerrar, tem o André e o Alexandre. Não vamos esquecer do Alexandre.
Mas depois vocês me ajudam também com a comparação aí dos canais, galera. Vamos lá, André. Eu vou tomar a liberdade de ser bem rápido aqui, pastor. E primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, eu acho que foi sensacional. A gente tem hoje, eu acho que uma boa referência aí asiática, que ainda vai despertar muitas novidades. E eu lembro que alguns dias atrás estava com o Vinícius Lumertz aqui em Florianópolis, e ele tem uma boa representação lá na Rota da Seda, e o pessoal todo perguntando para ele como é que está essa movimentação do Brasil lá e tudo. Ele disse, cara, se preocupem menos com esses grandes movimentos e comecem a observar os pequenos. Os pequenos estão vindo massificando em grandes novidades. Eu acho que é um pouco do que o IN trouxe para nós. Né? Alguns pequenos movimentos ponderados em alguns segmentos estão chegando com o volume chinês. E aí isso chega realmente para trazer uma grande onda. E eu fico muito feliz de estar aí com vários alunos aqui hoje nos acompanhando. Vou pedir licença, pastore. A gente vai se retirar. Eu vou continuar esse bate-papo com eles aqui, mas já agradecendo aos amigos mais uma vez, e a gente espera, eu acho que alguém dá uma sugestão, a Beth ali, se a gente tiver a fase 2 aí, a segunda temporada do IN, vai ser ótimo, viu? Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite. Aos Obrigado, alunos. André, obrigado todo pela presença e por ter trazido seus alunos, hein? Um abraço a todos. Alexandre, vamos lá. Pessoal, primeiro eu tenho que falar para vocês que a cabeça minha está explodindo, cara. A cabeça minha está explodindo. Gente, é mais um depoimento que eu vou falar. Eu sou daqui de São Lourenço, sou de Minas. Eu sempre fui um cara muito introvertido, muito tímido para as coisas. Com a minha timidez para as minhas coisas foram galgando meio devagar, por causa dessa timidez que eu tenho. E depois disso eu participei de algumas coisas aqui dentro da cidade mesmo, inclusive falar até, Ricardo Pastore, falar que eu participo de uma astrologia, uma pessoa que faz astrologia para mim, e essa pessoa está me ajudando muito. Ela virou para mim e falou assim, Alexandre, esse ano você tem que largar essa timidez sua e você tem que voar. Aí, quando ela falou assim, você tem que voar, não é voar aqui em São Lourenço, não, que aqui em São Lourenço você já está... voar para o mundo. Você já está pedindo para você sair daqui e ir para outros lugares. Olha lá, fala comigo. Aí ela falou Brasil, ela falou nível Brasil, mas eu estou ouvindo aqui, já estou falando, eu vou para a China, cara, vou para o mundo todo. O que o Ricardo Guinancio está falando, eu vi muito em mim, mas internamente. Que eu estou agora, esse ano, quero buscar fazer network, eu quero buscar conhecer gente nova, gente que tem cabeça mais aberta. Alexandre, e não precisa esperar essas reuniões que a gente faz uma vez por semana aqui, lá na Liga. Entra no grupo, coloca as suas questões, né? Vê quem pode discutir com você. Né? A nossa comunidade aqui, a Liga também, tem muita gente boa. Né? A Liga eu entrei ontem, eu já fiz a minha inscrição ontem. Parabéns, já tomou uma decisão correta. E o Epicentro me ajudou muito. Eu participei do Epicentro em Sorocaba e participei aqui em São Lourenço, quando veio para cá também, eu participei e me ajudou muito. É isso aí, olha, a vida do empresário não é fácil, o Ricardo Miliano também tem muita experiência nisso, e toda hora tem que estar se desafiando, né? E falando em desafio, quem é que vai responder a questão da Raíssa? Né? Repete aí, Raíssa, bem mais curta a pergunta. Gente, resumindo aqui, eu queria um comparativo entre redes que fazem lives e trazem influenciadores como a Shopee, e agora a questão do TikTok Shop, né, que já é social media nativamente. Queria que a gente trouxesse um panorama aí para essa tomada de decisão. Eu queria registrar aqui também, queria registrar a presença da Meire Jane, a Meire que eu conheci em Fortaleza, não sei se ela está em Fortaleza agora ou se está em algum outro lugar, mas, enfim, olha, tem muita gente capacitada aí para responder a Raíssa, e eu queria ouvir o
Luiz Felipe. O Luiz Felipe trabalha com moda. Ele está fazendo uma reestruturação importante. Eu queria saber o que vocês estão discutindo lá com relação às redes sociais e agora TikTok Shop. Pode ser um canal novo para vocês. Na verdade, agradecer também pelo conteúdo, a palestra do Will foi sensacional. E, na verdade, assim, é um paradoxo, porque numa companhia que eu passei recentemente, nós tínhamos lá os micro-influenciadores que começaram com 5, 10, 15, 25, 30, mas tinha uma curadoria muito forte em cima. E ele vem com essa questão de não ter tanto controle sobre isso, né? Então, isso para as marcas é muito difícil, largar esse controle sobre os micro-influenciadores. Eles não vão seguir um roteiro definido, uma curadoria, né, forte em cima que podem falar, o que não pode falar. Então, isso é uma quebra de paradigma grande, né? Então, acho que a Raíza tem essa questão da Raíza. Não sei se é uma opção estratégica você ir para um lado ou para o outro, ou fazer um mix dos dois, né? É uma discussão, acho que vai levar mais tempo, profunda, porque o e-commerce ir para a rede social ou vice-versa é um negócio extremamente complexo. Mas, estrategicamente, as marcas vão ter que escolher aí os dois caminhos, ou um caminho só. É muito complexo e tem que estudar de pertinho e fazer testes, né? Acho que os testes são de laboratório que vão definir, de fato, qual é o melhor caminho. Miliano, os dois Ricardos, primeiro o Miliano, depois o Guinâncio. Legal. Então, o que eu acho também legal, não sei se isso também responde à pergunta da Raíssa, a minha empresa, que é a Retail to Engage, R2E, nós montamos uma parceria com brasileiros que moraram na China há muito tempo. E uns deles, um casal, inclusive, vieram para o Brasil. A Evelyn é a maior, pelo menos está lá entre as 3 maiores brasileiras, né, de sucesso na live commerce. E o que ela e o Márcio estão fazendo? Eles estão treinando o live sellers, né? Então, com isso, quando você tiver um produto, eles até põem lá para os live sellers, estão começando com essa escola, com esse treinamento, para poder começar a vender. Eles vieram do Brasil para o Brasil de 3 meses para cá. Agora, definitivamente, eles já mudaram totalmente, né? O Márcio também, e estão fazendo um trabalho muito legal. E, lógico, nós temos uma parceria também com a Dani China, né, que é outra brasileira que está na China também há uns 10, 15 anos, e ela que tem trabalhado junto conosco para levar esses grupos para a China. Né? E ela tem uma penetração legal nos governos, nas câmaras comerciais e tudo, tem feito um trabalho muito legal para tudo isso. Então, se quiser mais informações, depois é só pedir. O nosso ambiente aqui, Ricardo, a nossa comunidade é um ambiente para isso, né? É um ambiente para discutir e ir levando cada vez mais para o lado prático, quer dizer, quem quiser desenvolver, perguntar, trazer mais pessoas, a comunidade é para isso. Ô, Guinâncio, vamos lá, depois tem o Paulo Veronese. Eu acho também que eu vou ficar ao lado do Luiz Felipe também, né? Claro que não tem resposta pronta para nada, né? Mas, assim, TikTok é meio Coca-Cola, sabe? Não tem como dar errado. Será que vai dar tão certo para mim? Não, alguma coisa vai dar certo. Com certeza, eles vão ser dominantes e parte disso vai ser. Ora, pode ser que, estudando o seu caso, estudando o seu negócio, você tenha outras frentes que você pode aproveitar melhor ou paralelamente. Agora, eu apostaria, a gente pode apostar de vez em quando, né? Eu vou apostar que você não vai ficar fora do TikTok, não. De jeito nenhum. Isso não vai ter como ninguém ficar fora. Eles vão dominar. Porque diferente, como foi mencionado anteriormente, do Shopee, Temu, são todos gigantescos, todos potentes, o TikTok já está no Brasil há um tempão, na cabeça da galera, sendo rede social, o que não é. Né? É uma opção de coisa. Então, ele já está aqui dentro, com um número grande de pessoas. Então, você entrar ali, não tem. É que nem você entrar nos Estados Unidos ou entrar na Amazon, não tem como. Então, você vai ter que entrar na Amazon, de qualquer maneira. Então, eu acho assim, ter mais uma opção. Mas vai ser TikTok, meu palpite, tá? Maravilha, Guinâncio, obrigado. E eu vou te dar uma dica. Começa a vender... como que é? O bebê reborn. Vai estourar, cara.
Então, beber reborn não Olha, dá, tem né, três gente? coisas. Pela madrugada, né? Tem 3 coisas que a gente debateu em sala de aula com a nossa turma lá de 20 alunos, todos, né, jovens do Brasil Sobre inteiro. beber reborn? Sobre Bebê beber Reborn, caneta de emagrecimento e BET, tá? Então, a gente vai ver o varejista reclamando de falta de cliente, o cliente gastando menos, principalmente por causa de bets, que o dinheiro está indo para bets, uma parte dele. E daqui a um ano vai cair a patente das canetas de emagrecimento e vai ser vendida por 200, 300 reais. Imaginem, né, o estrago que vai fazer. Quem mais levantou a mão? Paulo Veronese. E aí depois eu vou encerrar, gente. Já 21 e quase 21h30. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Você está bom? Seja Obrigado. bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Bom estar aqui. Eu fui mencionado aqui paralelamente porque eu fui do Shop Tour. Eu era um dos caras que vendia lá, junto com o Galeb e com todo o time do Shop Tour, né? Então, a gente, quando o Wim mencionou, né? Eu falei, as pessoas ainda se lembram um pouquinho do case, né? Sim. Que a gente chama do televendas burro, né? Sem nada de tudo que foi falado aqui hoje. Mas para falar com a Raíssa é o seguinte... Raíssa, outros tempos, né, Paulo? Verdade. Eu entrei bem lá no comecinho. Fiquei 15 anos lá com o time. Foi Parabéns. sensacional. Foi Excelente. sensacional. Eu só acho o seguinte, eu acho que as marcas cansaram, a minha opinião, olhando para todo mundo que eu falo, as marcas estão um pouco cansadas dos influenciadores. Elas se cansaram e estão tomando isso de volta para si, para que elas tenham o tom de voz, para que elas tenham a palavra. Sim. Então, com essa chegada, lógico que eu e o meu time aqui, a gente já está prontinho para o TikTok Shop, a lojinha já está aberta e a gente vai seguir tudo que eu fiquei muito contente de estar aqui hoje, porque tudo que o Wim falou, a gente está pronto e alinhado. E em cima do que o Ricardo falou e também que o Emiliano falou, buonasera, Emiliano, que o Emiliano falou, eu acho que é isso. As marcas vão falar diretamente. E quando tiverem interlocutores, eles serão muito bem selecionados. Sim. Eu acho que é isso. Então, se você está pensando em colocar a tua loja, coloca a tua loja e sai falando. Ele deu o exemplo do cara da Mi aí, da Xiaomi. Sim. Xiaomi, né? Que o cara falava tudo errado, foi pegando. Enfim, tem aqueles recordes incríveis das meninas que vendem 25 bi na Black Friday chinesa, enfim, é só sair falando. E o TikTok, ele é completamente democrático. Vai ter gente vendendo água mineral, escrevam aí todos, amigos. Professor, escreve aí. Vai ter gente vendendo água mineral barata. Vai. Entendeu? Vai ser um negócio incrível. Então, na minha opinião, de quem esteve lá no comecinho da coisa toda, sai falando. Só sai falando que vai dar certo, Raíssa. Sai falando. Vai em frente. Obrigada. Certo, professor? Quando é que é a próxima, professor? Falando em água mineral, aqui, olha aí. Lançamento. Traz mais perto para eu ver? Traz mais perto. Que bonita a garrafa. E é tampa rosqueável. Pessoal, você consome e depois pode reaproveitar. Tem que mandar para a gente testar e provar. Falar né? em água mineral, falar em água mineral, vocês têm que vir aqui para São Lourenço, que aqui tem água mineral. Aí é uma maravilha. Aí é o paraíso na Terra. Tem que vir para cá para ir lá no parque e tomar água mineral. Quem mais está com a mão levantada? O Alexandre. Eu tinha falado uma coisa, não sei se era a minha visão do Alexandre, eu queria concordar com o Paulo Veronese também, que eu acho que ele fez uma fala ótima agora também, e disso que está acontecendo. Agora, eu não faria nem... Eu vou botar mais pimenta na sua fala, tá, Paulo? Concordando, vou botar mais pimenta. Eu acho que, mais do que as marcas estarem falando, então, de saco cheio dos influenciadores,
Vocês não estão de saco cheio do Instagram, não, que virou uma página de classificado? Entendeu? Está todo mundo de saco cheio de tudo isso. Então, as pessoas estão entrando agora para um movimento muito de comunidade, de pertencimento, de estar em algum lugar. Aí você, mas como isso? No final não tem as marcas só. Ah, é? É legal? Então pega um caso específico só. Tênis hoje. Pega o caso dos tênis. O que está acontecendo com isso? Esse fenômeno global. Claro que a Nike e a Adidas ainda são avassaladoras. Elas tinham quase 100%, mas agora tem 70%. Né? Esses 30% tem On Running, New Balance, tem Lululemon, tem Shrek, sabe? Todo mundo crescendo. Porque tudo crescendo naturalmente em todo mundo, e as marcas chinesas ainda nem invadiram, tipo Anta, nem invadiu ainda não, tá? Quando invadir, vocês vão ficar com outra cara. Então isso vai, naturalmente, eu acredito que vai continuar a Nike, a Adidas sendo grandes potências, mas vai diluir um pouco mais disso. Agora, o que eu quero dizer é que essas marcas novas, elas estão dando uma coisa de comunidade, de sentido de comunidade, de agregar a participação de todo mundo dialogar com atividades. Então, hoje tem gente, tá uma coisa muito engraçada, né? Eu tenho vários tênis, eu comprei vários, olha que loucura, eu comprei vários tênis, né? E estou andando, eu não sou maratonista, mas eu dou uma corridinha na esteira, dou uma corridinha ali, me divirto. Agora lançaram corrida de 2 km, só para você poder participar. Corrida de 5 km. Antigamente era para você fazer maratona, meia maratona ou 10 km, agora tem de 2 e 5. Ou seja, hoje todo mundo quer participar de tudo, todo mundo quer se encontrar. Então arrumaram um jeito de todo mundo fazer ginástica, correr junto, ir para uma academia, dar uma volta, ou então só comprar o tênis de corrida para dar uma volta com as pessoas. Então tudo está virando um comportamento de inclusão, de pertencimento, de coisa toda. Isso, gente, isso é outro mundo. Estou falando de tênis, tá? Quando a gente tinha, há anos atrás, no mercado de luxo, qual era o produto de fazer volume de entrada? Era o perfume, né? Você às vezes não tinha dinheiro para comprar uma coisa de luxo, você comprava um perfume e levava para a mulher. Comprava lá um Chanel e levava. Isso eu tenho dinheiro para comprar e comprava. Né? Agora o tênis. A vitrine da Louis Vuitton é um tênis. A vitrine da Balenciaga é um tênis. Gente, mudou. E essas coisas vão mudando, vão transferindo. Então, acho que é um papo para ter outro encontro, tá, Pastore? Senão vou ficar aqui a noite, não vai ficar, e tem jogo do Fluminense daqui a pouco. Eu sofro também de futebol. Tá sofrendo, que nem eu. Maravilha. Então, fica aí o convite, fica a sugestão de fazermos mais um bate-papo sobre live commerce, TikTok Shop. Um dado interessante é que a inteligência artificial ela está acelerando o engajamento, enfim, em algumas situações. Por quê? Porque algumas marcas já estão entendendo a produção de conteúdo, né, para promover engajamento, conversão, né, com auxílio das inteligências artificiais. Né? Então, a IA vem para ajudar o usuário a encontrar o conteúdo que ele necessita. E quem produz o conteúdo já está entendendo esse mecanismo. Né? Então, a produção de conteúdo também muda, porque você vai usar alguns recursos de IA, como a Perplexity já faz isso, agora o Google, e tem o Gemini junto. Você vai dar uma busca no Google, o Gemini vai buscar, vai identificar os conteúdos mais adequados para aquilo que você está buscando, para o seu perfil, etc. e tal. Então, a produção de conteúdo ela começa a ser pensada na influência que a IA faz durante esse processo. Então, nós vamos ter um componente novo também, que é a inteligência artificial já mapeando determinados conteúdos, preferencialmente no lugar de outros. Quer dizer, não é aquela busca que vem tudo ao mesmo tempo, mas é uma coisa seletiva. É que, na verdade, Ricardo, rapidinho, na verdade, pelo que vocês estão falando, e eu já vi disso também muito, hoje em dia, os donos de empresas, eles são os próprios garotos propagandas. Hoje todo mundo quer ver o dono da Coca-Cola correr na... Autenticidade. Correr, nossa.
aquilo que o Guinâncio falou, o Paulo falou, né, da autenticidade e o pertencimento também, porque se eu estou vendo o depoimento do dono daquele produto, né, é muito mais convincente, né? Muito mais seguro. Mas é isso aí, gente. Olha, eu queria agradecer muito aí a presença de todos vocês. Esse é um tema que deixa todo mundo curioso, né? E a curiosidade é essencial para o processo de conhecimento, né? E a gente precisa realmente estar acompanhando tudo isso que está acontecendo. Bom, esse é o nosso propósito, o propósito da Retail Power Academy, de trazer para vocês conteúdos relevantes ligados ao varejo, ligado à inovação, tecnologia e inteligência artificial. Então, nosso próximo encontro daqui 15 dias, nós vamos falar sobre o uso de inteligência artificial no NPS e no CX. Vai ser muito legal. A nossa convidada é membro da nossa academia, Carol Navarro. Ela vai assistir a reunião de hoje na gravação, que ela está fazendo o curso, ela está fazendo 2 pós ao mesmo tempo, e ela vai contribuir bastante com a gente. Pessoal, muito obrigado, hein? Boa noite e ótimo fim de semana. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Grande abraço. Muito obrigada, valeu. Obrigadão, pessoal. Até mais.